Receba agora um importante ensinamento bíblico na visão do MDG. Acompanhe, se possível, com sua Bíblia. Muito bem, meus amados, nós estamos iniciando então o estudo de número 3 do nosso treinamento MDG. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia em mãos e que você faça realmente um bom proveito, que o Espírito de Deus possa te revelar coisas grandes, coisas profundas, verdades que poderão mudar radicalmente a sua história. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante. O título é Por que Jesus morreu por você? É o estudo de número 3 que está na página 9 da nossa apostila. Então nós vamos iniciar agora pedindo a Deus que nos abençoe e que nos dê discernimento daquilo que estamos estudando na palavra de Deus. Ora, todo mundo sabe muito bem que Jesus Cristo foi traído por Judas com aquele beijo ali no jardim de Getsêmani, foi levado à presença dos malfeitores e foi pregado naquela cruz. A gente tem visto nos cinemas, na televisão, os filmes que tentam retratar esse momento de dor, de angústia do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem muitos livros que falam sobre isso e a Bíblia Sagrada, sem dúvida alguma, é a maior fonte de toda essa verdade. A Bíblia fala com detalhes do sofrimento de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Agora, poucas pessoas sabem explicar por que Jesus precisou morrer. Por que Jesus precisou ser pregado naquela cruz? E esse é o nosso tema hoje. Hoje nós vamos compreender melhor essa atitude de Jesus Cristo. O fato de Jesus deixar-se levar até a cruz, permitir-se ser pregado naquela cruz. Por que isso aconteceu? Então nós vamos recorrer à Bíblia Sagrada, lógico, a grande revelação de Deus, a revelação infalível de Deus, para nós descobrirmos a razão de Jesus ter morrido por nós. Vamos lá, vamos para a nossa apostila na página 9. Nós temos aí 3 itens marcados com amarelinho, na nossa apostila. Vamos ao primeiro item. Todos nós conhecemos a história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Deus proibiu que eles comessem do fruto de uma árvore específica, mas eles desobedeceram. Vamos ler em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Gênesis capítulo 3, verso 6. Veja o que está escrito na palavra de Deus. Eu vou ler na própria apostila, está aqui na apostila, mas é a mesma coisa, você pode acompanhar com a sua Bíblia. Diz assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então Deus havia dito para que eles não comessem, mas eles comeram. Esse foi o primeiro ato de rebelião, de rebeldia, de desobediência cometido pelo homem contra Deus. Vamos para o segundo item da nossa apostila. Essa desobediência do homem
essa atitude irresponsável de Adão e Eva acabou nos trazendo um enorme problema. Por quê? Porque Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus em função dessa rebeldia, dessa desobediência. Esse foi o castigo imposto por Deus, pelo Criador. A separação. Eles foram separados de Deus, eles foram afastados de Deus. Pois bem, preste atenção, vamos lá, vamos ver na Bíblia Sagrada o que aconteceu. Gênesis, capítulo 3, nós vamos ler os versos 23 e 24. Diz assim a Bíblia Sagrada: por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então vamos entender, gente. Adão e Eva pecaram contra Deus, desobedeceram à lei de Deus, a determinação do Criador. E em função disso foram expulsos da presença de Deus, foram afastados de Deus. A pergunta é: o que nós temos a ver com o pecado de Adão e Eva? Que consequência o erro deles acabou trazendo para nós? Bom, vamos lá. O item 3 da nossa apostila. O grande problema é que, por sermos nós descendentes de Adão e Eva, todos nós somos descendentes de Adão e Eva, do primeiro casal, então nós herdamos as consequências do pecado deles. Eles pecaram e, por sermos descendentes deles, nós também herdamos as consequências dos erros daquele casal. Isso acontece ainda hoje. Quantos filhos pagam pelos erros dos seus pais? Muitas vezes os pais cometem erros no passado e cometeram erros no passado e agora os filhos estão pagando, estão sofrendo as consequências desses erros. Vamos ler na Bíblia Sagrada, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Eu estou utilizando aqui a Bíblia NVI, para que possa facilitar a compreensão. Vamos lá, diz assim: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, Adão, e pelo pecado a morte, e essa morte aí significa separação de Deus, é a morte espiritual, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Aí está o problema. Você consegue entender? Adão e Eva pecaram, foram punidos, afastados de Deus. E todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, todos nós herdamos as consequências do pecado de Adão e Eva. No Salmo 51, Davi diz que já nasceu, desde o ventre da sua mãe, já nasceu com o gene do pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe, disse ele. Porque nós herdamos as consequências do erro de Adão e Eva. Aí nós temos então um grande dilema. Meu querido, minha querida, nós fomos contaminados com o gene do pecado. Geneticamente, nós passamos a estar na condição de pecado.
E da mesma forma como Adão e Eva foram afastados de Deus, quando pecaram, eles foram expulsos do jardim do Éden, deixaram de ter aquele contato direto com Deus, e Deus ainda colocou os querubins lá com a espada flamejante que se movia para não permitir que eles voltassem. Agora, todos os seres humanos estão afastados de Deus. Preste bem atenção, eu não estou dizendo que seja este ou aquele, não estou falando de religião. Todos os seres humanos, descendentes de Adão e Eva, estão afastados de Deus, porque todos herdaram as consequências do pecado de Adão e de Eva. Então, nunca se esqueça disso. Todos somos pecadores, porque todos somos descendentes de Adão e Eva. E é exatamente o que a Bíblia diz. Às vezes você vê alguém querendo dar uma de santinho, querendo dizer que tem uma vida digna. Não, eu mereço porque eu me visto dessa ou daquela forma, eu falo assim, eu vou à igreja sempre, eu me consagro, eu uso gravata, eu uso coque, eu só uso... Isso tudo é conversa para boi dormir. Porque o que a Bíblia diz é o seguinte: todos nós somos pecadores. O bispo Henrique é pecador, todos os pastores, todos os seres humanos, o papa, o bispo, o pastor, o padre, o evangelista, você, todos nós somos descendentes de Adão e Eva e nos tornamos, tal como eles, vítimas do pecado. Estamos afastados de Deus. Veja o que a Bíblia diz. Vamos para a Bíblia, porque nada melhor do que a Bíblia para nos mostrar a verdade. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Diz assim, estamos na página 10 da nossa apostila. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Olha o que Deus viu, que tristeza. Vamos ler Salmos 53, verso 3. Livro de Salmos 53, verso 3. Diz assim a palavra de Deus: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Olha só, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Então, qual é a condição que nós estamos diante de Deus? A princípio, todos os seres humanos, por serem descendentes de Adão e Eva e por terem herdado deles o gene do pecado, todos nós estamos nessa condição de imundos. Todos nós nos desviamos dos propósitos de Deus. É o que a Bíblia diz. Aqui em Isaías, isso fica mais claro ainda. Isaías capítulo 64, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça como o trapo da imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados como um vento nos arrebatam. Você observa, todos nós somos como o imundo. Então, na verdade, por mais que nós sejamos pessoas de Deus, por mais que nós tenhamos boa intenção, por mais que nós tenhamos o desejo de buscar a santidade, todos nós pecamos. Até porque nós já vimos isso antes. A lei de Deus é muito dura, muito rígida. Para você ter uma ideia, Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela.
Ele não precisa tocar na mulher, ele não precisa ir para a cama com a mulher. Ele simplesmente olhou com uma intenção impura, não é? Já adulterou com a mulher, porque a lei de Deus é muito rígida. Então, quem é que pode dizer-se santo? Quem é que pode dizer-se perfeito? Mais um texto bíblico importante, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz a Bíblia Sagrada: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos repetir esse versículo juntos, vamos? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo dizia: olha, eu sou pecador e dos pecadores eu sou o pior. Diferente do que a gente vê muitas vezes por aí, líderes, pastores, bispos que batem no peito: não, eu sou santo, eu tomo ceia porque eu me consagro, sabe? Muitas pessoas exigem santidade, perfeição para que os outros se batizem. Não, peraí, a pessoa não está preparada ainda para se batizar. Eu me batizei porque eu estava preparado, entendeu? Não é assim que a banda toca. Não é isso que a Bíblia diz. Então, o pecado, no item 4 da nossa apostila, o pecado passou a estar entranhado em nós. A gente já nasce na condição de pecador. Você é um pecador não porque você fez isso ou aquilo de errado, mas porque você já nasceu comprometido com o pecado. Você já nasceu e Deus já sabia que você ia pecar. Não é novidade para Deus. Vamos ler Salmo 51, do verso 3 ao 5. Salmo 51, do verso 3 ao 5. Diz assim: porque conheço as minhas transgressões. Davi que disse isso. Conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso é uma oração de arrependimento que Davi fez quando pecou com Betseba. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Olha aqui o que está escrito, até em negrito na nossa apostila. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O que eu estou tentando mostrar para você, meu irmão, que todos nós somos descendentes de Adão e Eva. A nossa condição diante de Deus é de pecado, tal como os nossos antecessores, o primeiro casal foi expulso da presença de Deus, nós também fomos expulsos da presença de Deus. Todos nós estamos comprometidos. 1 João, capítulo 1, versículo 8. 1 João 1,8. 1 João, não é Evangelho de João, não. Lá no finalzinho, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Quer dizer, ninguém pode dizer que não tem pecado algum, porque todos somos pecadores. Bom, vamos para o item 5 agora. A gente já entendeu que todos nós somos pecadores, que todos nós herdamos as consequências do pecado de Adão e Eva. Item 5. Aí é que entra o ato de misericórdia de Jesus Cristo. Oh, graças a Deus. Compreender isso, meu irmão, é desvendar os mistérios mais profundos do Evangelho. Veja bem, Deus no passado tentou diversas vezes eliminar o pecado da vida do seu povo, mas isso não foi possível. Deus fez vir o dilúvio, matou quase todo mundo, só restou a família de Noé, mas não adiantou. Deus enviou fogo e enxofre sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, não adiantou.
Deus permitiu que o seu povo, o povo que ele amava, o povo de Israel, fosse escravizado numa terra estranha por cerca de 400 anos. Não adiantou. Deus entregou as tábuas da lei nas mãos de Moisés, mas o homem não obedeceu. A verdade é que o ser humano foi incapaz de cumprir a lei de Deus, porque a lei de Deus era muito rigorosa e o homem, pecador, não conseguiu cumprir a lei. Então, Deus, o Criador, decidiu resolver o problema de outra forma. É isso que está na Bíblia. Se você entender isso aqui, você está entendendo a verdade mais profunda do Evangelho. E foi isso que Jesus ensinou lá na Galileia. Foi isso que a igreja primitiva ensinou. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Diz assim: porquanto aquilo que a lei de Deus, porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa. Quer dizer, não é que a lei de Deus seja falha, não. O homem que foi falho por causa do pecado, não conseguiu cumprir a lei. Porquanto aquilo que a lei for incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Oh, graças a Deus! Quando Deus viu que o homem não conseguia cumprir a lei, ele enviou Jesus Cristo para pagar o que a lei exigia. E todos os que, a partir de então, crescem em Jesus Cristo, seriam justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Então Jesus foi oferecido como oferta pelo nosso pecado, cumprindo o que determinava a própria lei de Deus. A lei de Deus, meu querido, não podia deixar de ser cumprida. Já que nós não cumprimos, Deus enviou Jesus para cumprir em nosso lugar. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então alguém tinha que pagar com sangue pelo seu pecado. Alguém tinha que morrer para pagar pelos pecados. Era a lei de Deus, tinha que ser cumprida. Você entende agora por que Jesus morreu por você? Ele morreu para cumprir a lei. A lei dizia: quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Entendeu? Jesus, ele morreu no teu lugar, no meu lugar, para que você pudesse receber a remissão dos seus pecados, para que você, aos olhos de Deus, se tornasse justo, fosse justificado. Por isso é que Jesus morreu por você. Agora você consegue compreender, né? Bom, a gente vai falar ainda muito mais sobre isso. Eu quero aqui apenas registrar a grandeza do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, graças a Deus! Bom, gente, na página 11 nós temos o teste de verificação. É só colocar certo ou errado, né? Em cada item, cada perguntinha aqui, cada verdade ou mentira, tá? E fazer chegar às nossas mãos. Você pode destacar essa página 11, o teste, entrega aí para o seu pastor, o seu discipulador, tá? Porque isso é importante chegar nas nossas mãos para que depois você receba o seu certificado de conclusão do treinamento MDG e a sua credencial. Que Deus te abençoe e que você permaneça firme no objetivo
objetivo de crescer na fé, de aprender mais da palavra de Deus. Muitas coisas boas a gente vai estudar juntos aqui no treinamento MDG. Deus te abençoe. Você acabou de receber mais um ensinamento do MDG, Modelo de Discipulado da Galileia. Todos os ensinamentos ministrados em nosso programa estão disponíveis no site www.jmil.net.